dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ibiar Pabaneto, diretor executivo da Citrus BR. Estou aqui com Eduardo Savanashi, da Quarteto Comunicação, que atende aqui a Citrus BR, que nos recebe gentilmente nos Sempre. estúdios. E vamos aqui hoje para mais um De Olho no Mercado Global. Quais maldades o senhor preparou hoje, senhor Eduardo? Não, que isso, nada de maldade, que só informação de qualidade. Bom, temos aqui alguns relatórios, 5 relatórios que a gente separou para falar um pouco sobre eles hoje. Temos aí 4 relatórios quase que monopolizando um assunto, né, falando muito sobre demanda, Por que será, né? um destoando um pouco, né, demanda realmente aí na linha de frente dos temas desses relatórios. E a ideia é passar um pouco aqui por cada um deles, para que você possa analisar e mostrar um pouco o que esses relatórios estão apresentando para a gente, né? Para a sua sorte, eu fiz aqui a minha colinha. Eu vi que hoje você veio preparado, com lição de casa e tudo. Bem preparado, rapaz. Vamos começar pelo CPEA. Acho que o CPEA ele traz aqui, acho que o principal ponto do relatório do CPEA é justamente apontar que a demanda ela é o principal desafio para essa safra que se inicia agora, a safra 2026-2027. O CPEA traz alguns dados interessantes também relativos à exportação. Eles colocam aqui que no acumulado do ano safra até maio, nós temos uma alta de 2,8% em volume e uma queda de menos 27, uma queda, né, de 27,6% em termos de receita. Tem ali uma discrepânciazinha pequena em relação aos números da Citrus BR, porque a gente olha as saídas aqui pelo Porto de Santos e o CPEA ele olha todos os portos. Nos nossos dados aqui da Citrus BR, a gente olha menos 1,1% em termos de volume e menos 30,2% em termos de receita. Então, no final das contas, tem uma pequena diferença entre os dois relatórios, mas dá para perceber que realmente a demanda ela é um problema nesta safra. E aí vamos aproveitar, Edu, vamos dar uma passadinha aqui nos números da Citrus BR, Vamos. olhando geral aqui, né? Então, mundo 1,1% menos em volume, menos 30,2% em receita. Aí para os principais mercados aqui, vamos passar para a Europa, menos 13,9% em volume e receita um tombo, né? Quase 40% a menos, 38,2% de queda em relação ao mesmo período do ano passado. E quem que é o próximo? Estados Unidos, né? Isso. Estados Unidos tem compensado ali minimamente um pouco do grande problema que tem sido a Europa. A gente está praticamente estável em relação ao ano passado, com essa pequena queda de 1,1% nas saídas pelo Porto de Santos, principalmente por causa dos americanos, né? Mais 17,4% em termos de volume e menos 19,1% de receita. Então, assim, pegando esses dois principais mercados, já vai dar praticamente 90% das exportações, dá um bom retrato do que aconteceu até agora. Exatamente. E agora a gente vai para quem? Para o Rabobank, né? Isso, não, Juice Market. Juice Market, beleza. Juice Market traz aqui algumas informações também que merecem destaque. Acho que o principal ponto que eles trazem nesta edição é que o mercado tinha uma expectativa de que se a estimativa de safra do Fundo de Citrus ela ficasse ali na casa dos 250 milhões de caixas, como de fato ficou ali em 255 milhões de caixas, haveria uma reação nos preços, porque se entenderia que a safra estaria mais enxuta, o cobertor estaria um pouco mais curto e, obviamente, sujeito ali a todas as intempéries climáticas num ano de El Niño um pouco mais forte, enfim, com todas essas questões que a gente sabe que impactam o bom humor do mercado. Mas eles trazem aqui alguns dados que mostram que, por conta da demanda que não está boa, os preços se mantiveram mais ou menos estáveis. E aqui eles trazem alguns dados, aqui já convertidos aqui pela Citrus BR para dólares por tonelada, algo em torno de 2.560 a 2.765, sem
imposto de importação, Exatamente. né? Então isso é o preço, seria o preço cheio da bolsa. Quando a gente aplica ali o DUT o imposto de importação no mercado americano, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Aí o preço seria aqui em torno de 1,767 a 2,349. 1,767, imagina. Até um tempo atrás estavam US$ 5.000 a tonelada. Então, quer dizer, foi um derretimento ali de preço realmente muito grande. E agora é Rabobank, é isso? Rabobank. O Rabobank trouxe esse mês um relatório interessantíssimo. Tem dois pontos que eu acho que são importantes destacar. O primeiro deles é que eles foram atrás da história do preço no varejo. Então eles trouxeram ali alguns gráficos interessantes que mostram que realmente o preço no varejo não cedeu apesar da queda na matéria-prima. E foi a primeira vez que eu vejo um desses relatórios internacionais realmente quantificando, fazendo a continha ali e mostrando que o preço na gôndola ele ainda não cedeu. E isso é muito preocupante, porque a gente vê que o preço do suco derreteu, o preço da fruta caiu bastante, mas o preço no varejo ele continua ali em patamares bastante elevados e isso obviamente impede a volta do consumidor. Um outro ponto que o relatório do Rabobank ele traz, que acho que vale uma reflexão aqui, ele estima uma demanda de 1.040.000 toneladas de FCOJ equivalente como demanda global. Ou seja, o relatório do Rabobank enxerga uma demanda global de 1.040.000 toneladas neste momento. Se a gente voltar um pouquinho atrás, na safra 22-23, que foi praticamente antes de ontem, a exportação brasileira foi de 1.060.000 toneladas. Caramba. Ou seja, o que o Rabobank enxerga de demanda global é menos do que a exportação brasileira de 2022, 2023. Então, eu acho que isso estabelece qual que é a altura do sarrafo que hoje o setor ele tem que atravessar em termos de demanda. E conecta muito com essa questão do preço que eles trouxeram, que acaba sendo um gargalo importante para que o consumidor ele volte. E aí vamos para quem? Nielsen, que também conecta bastante nessa questão do consumo, da elasticidade, né, de preço com consumo, né? Pois exatamente. Olha só que interessante, o relatório da Nielsen das 4 semanas encerradas em 16 de maio, presta atenção nisso, ele traz um aumento de preço de 3,7% e uma diminuição de volume de 3,2%, é praticamente 1 para 1, quer dizer, você aumentou ali um ponto percentual no varejo, você vai ter um ponto percentual de queda no volume. E o mais impressionante é que a gente verifica um aumento de receita de 0,4%. Então a gente está vendo uma espécie de uma premificação, né, pré-umificação do suco de laranja. Ou seja, de uma commodity abundante e barata, ela passa a ser um produto mais escasso, mais premium e mais caro. Que, aliás, foi mais ou menos o tema do vídeo que a gente fez na Citrus BR, que entrou no ar essa semana, né, Edu? Exatamente isso, né? Um levantamento feito aí com dados, com uma série de relatórios do SDA, né? Que mostra o tamanho, né, da queda de consumo quando a gente converte isso em caixas de laranja. Aí 2 bilhões, né, de caixas de laranja que sumiram do mercado nos últimos 16 anos, de acordo com esses dados do SDA. E isso conversa muito com o que a gente está falando aqui. E aí, meu camarada, a gente passou aqui, acho que os principais já. Faltou quem? Temos aí o relatório do Itaú. O Verdade. relatório do Itaú que aí foi o que destoou um pouco na forma de olhar, digamos assim, esses dados, né? E aí, muito humildemente, eu acho que o Itaú aqui deu uma. Esse mês aqui deu uma escorregada na curva, né? E eu explico por quê. O relatório do Itaú, ele traz maio a maio, comparando maio de 2026 com maio de 2025, um aumento de volume de 17% e, se não me engano, 8% na receita. E de janeiro a maio,
eles trazem um aumento de volume de 15%. Qual que é o problema disso? Na cadeia do suco de laranja é muito difícil você olhar mês contra mês, porque você pode ter uma diferença grande da saída de navios. Então, às vezes, você tem um navio que um ano saiu num mês, no outro mês saiu no outro. Então, não é uma regra certinha que todo mês tem ali exatamente o mesmo volume. Em outras commodities, como soja, é mais fácil você olhar um mês contra outro, maio em relação a abril ou maio em relação a maio. No caso do suco de laranja, a gente sempre olha no acumulado do ano safra. E esse é o problema dessa segunda parte do relatório, porque ele coloca de janeiro a maio um aumento de 15%. E aí ele olha só um pedacinho da fotografia. Ele se esquece que antes de janeiro a maio você teve julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, que foram muito ruins para a exportação brasileira e que resultaram ali naquela queda de menos 1,1% nas exportações e 30,2% em receita. Então, assim, tem muita informação legal também no relatório do Itaú, vale a pena dar uma lida, mas faltou olhar um pouquinho mais o setor com as peculiaridades que dizem respeito ao setor de suco de laranja. Perfeito. Bom, aí a gente passou assim, uma geral nesses relatórios, a gente separou também algumas notícias do setor para a gente também dar uma olhada. Bora! A primeira delas é uma notícia recente, né? De hoje, De do hoje, dia da gravação. De hoje, aqui no dia que a gente está gravando esse programa, é o veto integral ao PL 715, o PL dos safristas, né? Foi aprovado na Câmara, foi encaminhado para a sanção presidencial, mas teve o veto integral, né, dessa medida. Esse é um veto que a gente lamenta, né? Acho que é bom a gente explicar um pouquinho, né, do o que é esse projeto. O projeto de lei 715 de 2023, de autoria do deputado Zé Vitor, lá de Minas Gerais, ele tem como objetivo compatibilizar o trabalhador que está submetido ao contrato de safra por tempo determinado ao recebimento de programas sociais como o Bolsa Família. Ou seja, mesmo que ele exceda o teto de ganhos ali do Bolsa Família, ele continua no programa, não perde o benefício. Isso é muito importante, principalmente para pequenos e médios citricultores, que muitas vezes ficam mais expostos a essa dificuldade de encontrar mão de obra para fazer a colheita da laranja, e isso aumenta muito a exposição trabalhista do setor. Grandes grupos e as empresas que têm ali seus pomares industriais, normalmente eles contratam por contrato de tempo indeterminado, que é um outro tipo de indenização, enfim, é um outro tipo de modalidade de contrato, mas que tem algumas vantagens em relação ao contrato de safra, por isso que tem essa vantagem, mas para o pequeno e para o médio seria uma boa solução e que ajudaria, mais uma vez, a diminuir a exposição do setor na parte trabalhista com pequenos e médios citricultores. Próximos passos disso. Hoje, a Frente Parlamentar da Agropecuária já soltou uma nota indignada com o veto, com todas as questões técnicas ali, e que vão trabalhar para a derrubada do veto presidencial. O governo brasileiro é parceiro aqui da Citrus BR em diversos assuntos, temos um grande apoio ali, Itamaraty, governo, parte do Ministério da Agricultura, também super parceiros, mas nesse caso a gente acredita que o Congresso brasileiro está correto na derrubada desse veto, que é uma questão importante para a cadeia da laranja e para outras cadeias também que tem essa contratação de trabalho sazonal. Muito bem. E agora aqui uma notícia do mercado internacional, do portal Fresh Plaza, sobre as exportações do Egito, né? O Egito aí sempre mostrando um apetite grande, né, no setor de citros, um aumento aí de 15% na produção e um aumento de 5% nas exportações de laranja do Egito. Fizemos continhas? Sim, para a gente poder visualizar melhor, a gente converteu aqui os dados em milhões de toneladas para milhões de caixas. Então, na safra 25-26, segundo os dados do SDA, a produção do Egito chegou a 98 milhões de caixas, uma alta de 15%, e as exportações
46,6 milhões de caixas, um aumento aí de 5,6%, e eles destacam na reportagem que o Egito está exportando para 124 países já. Resumindo, a única coisa que foi mais fácil então, foi o amistoso da seleção com o Egito no futebol, né? Porque na laranja eles estão realmente fazendo o dever de casa. Sim, a gente vem acompanhando bastante notícias sobre o Egito e cada vez mais a gente vê crescimento e aumento da produção realmente de fruta, principalmente de fruta fresca, né? Esse é um ponto interessante, né? O Egito ele fez uma estratégia bastante inteligente de focar nesse mercado de fruta de qualidade para mesa, e isso fez com que aumentasse o excedente de fruta de refúgio que abastece a indústria egípcia. E agora você tem alguns incentivos governamentais que facilitam muito a implantação de pomares no delta ali do Nilo. É, irrigação não é um problema, apesar do custo de irrigação ser alto, lá acho que é o maior custo de produção deles está na irrigação, mas é deserto ali, né? Então, quer dizer, eles não têm uma série de problemas que a gente tem aqui num país tropical. Então, mais uma vez, é bom a gente ficar atento aí ao mercado egípcio, como os próximos movimentos, porque o plano deles é dar dor de cabeça aqui para o Brasil. Mas assim como, senhor Eduardo, no jogo da seleção brasileira, não haverá aí jogo fácil para os egípcios também. Essa é a ideia. Bom, a gente está encaminhando aqui para o final, mas antes do final tem aquela parte que já posso dizer que é uma parte tradicional desse nosso bate-papo aqui, Eu sei. que é o espaço aberto para responder dúvidas, questionamentos e perguntas gentilmente deixadas nos comentários das nossas redes sociais. Momento esculacho. Também pode ser visto dessa forma. Então a gente tem aqui o primeiro comentário, AG Verdão 63. E agora, com essas novas tarifas propostas pelos Estados Unidos, como será que vai ser com o suco de laranja? Bem, bom, acho que deve ser palmeirense um amigo aí, né? Pelo jeito, né? Acho que o AG Verdão deve ser palmeirense. Enfim, vamos lá. A gente precisa dividir um pouco, né, a questão das investigações da 301, né, em dois eixos. Um primeiro deles que olha produtos específicos, e aí tem lá o PIX, tem lá etanol, tem, enfim, outras questões aqui relacionadas à economia brasileira que o governo americano está olhando, que propõe uma tarifa de 25%. E nesta tarifa de 25%, a proposta é que suco de laranja ali nos principais NCMs fique isento. Obviamente, isso depende da ordem executiva que será publicada depois de 6 de julho, que é quando encerram ali os prazos para manifestação, enfim, vai ter audiência pública, vai ter lá um monte de discussão ainda a respeito desse assunto. E aí tem uma outra parte dessa ação que fala sobre trabalho forçado. E nessa seria uma tarifa de 12,5%, se eu não estou enganado, 12,5%. Nessa nós temos a inclusão dos subprodutos. Então, principalmente os óleos ali, os subprodutos terpênicos, esses estariam sujeitos a essa tarifa, mas não o suco de laranja também estaria protegido nesses dois casos. Então, é um impacto parcial. Obviamente, o melhor dos mundos seria se fosse sem impacto para nenhum deles, que a gente já viu já que aconteceu ali com o preço do suco. Você imagina, só com o Dutch americano, pensar num preço de menos de 1.700, menos de $1.750 FOB Santos, é difícil. É um mercado que fica bem complicado. Então, quanto menos imposto, melhor para todos os produtos e subprodutos. Então, acho que em relação ao mercado americano é isso. Agora é aguardar, esperar para que se confirme as isenções e quem sabe, se tudo der certo, vai que os subprodutos também saem dessa lista. Mas a gente não tem nada garantido em relação a isso. Muito bem. Próximo comentário, Felipe Dor. Não se vê uma campanha das grandes indústrias, nem mesmo das associações incentivando o consumo do suco ou fruta, só se vê marombeiros denigrindo o consumo por excesso de carboidratos e açúcares. Temos que reagir.
É, assim, temos que dizer também que não vemos nenhuma campanha nem por parte da produção, nem por parte de ninguém, né? Então, assim, a gente tem que, como setor, entender que o problema é de todos. E a colaboração para que a gente saia dessa encruzilhada que a gente se encontra, também tem que ter a participação de todo mundo, não é só da indústria, não é só do produtor, não é só do engarrafador. O ponto é, quem está casado com investimento é quem tem investimento em pomar e tem investimento em fábrica de suco de laranja, porque o engarrafador não tem. Ele pode embalar qualquer coisa. Suco de laranja para ele é um bom negócio, porque é o maior volume da categoria, é um produto que ele é reconhecido, então ele tem interesse em vender suco de laranja. Agora, a partir do momento que aconteceram os problemas que aconteceram nos últimos anos, safra 23, 24, 24, 25, não, 20, 22, 23, 23, 24, 24, 25, a gente viu essa explosão de preços, tanto para fruta quanto para suco, e o consumo deu essa retraída absurda. Então, agora o que a gente precisa é, enfim, lamber as feridas e procurar soluções. A Citrus BR está trabalhando nisso. Eu tenho feito aí uma série de pesquisas, de reuniões com agências internacionais, procurando soluções para isso, e vamos ver se a gente encontra um caminho. Não é fácil, é investimento alto, a gente está falando de um reposicionamento de um produto que está muito focado no café da manhã, enfim, isso leva bastante tempo. Mas não estamos parados, estamos trabalhando, e aí no momento certo, acho que todo setor será chamado aí a dar a sua parte de contribuição. Legal. Próximo comentário, Roberto Barreto Dias. Foi uma opção da indústria. Mantiveram as margens ao invés de enfrentar a concorrência com o suco de maçã. Aí no caso, nosso amigo Roberto, ele mirou numa coisa, acertou em outra, né? Porque no final das contas, o que cai é a categoria suco. O suco de maçã, a gente não tem notícia que ele tenha roubado participação do suco de laranja brasileiro como suco 100%. A questão é que o suco de maçã, ele é usado como adoçante natural, como bebida base de uma série de outros produtos, de outros sucos. E nem assim ele está isento de problema, porque veja só, a gente teve uma notícia fresquinha, que se não está, logo logo vai estar nas redes sociais da Citrus BR, que mostra justamente a equivalência entre as frutas. E aí o que aconteceu recentemente? A safra de maçã da Polônia, que aparentemente ia ser uma boa safra, ela sofreu com uma geada com temperaturas de menos 12 graus Celsius, parece que perdeu 50% da produção, preço disparou, e aí o que a indústria está fazendo? Está comprando suco de uva branca para substituir o suco de maçã como adoçante natural. E aí a maçã vai ser prejudicada também em volume. Então, isso que o Roberto traz, apesar de eu entender ali o que ele quis dizer, ele não tem aderência com a realidade. Não é uma questão de manter ou não margem. Até porque, claro, não sei quais são as margens das indústrias, mas o fato é que toda empresa trabalha para ter lucro. Então, você não vai trabalhar no prejuízo para que você mantenha apenas uma participação, porque, enfim, isso acaba com o negócio em si. Então, é isso. A gente teve um crescimento da maçã como bebida base, não como suco 100%. E como suco 100%, ela acabou diminuindo também na categoria como um todo. Sim, inclusive a gente realmente está preparando um material sobre isso, um levantamento feito com base em relatórios, para mostrar o que era a tendência e qual que é a realidade dentro desse mercado de sucos, esses vários produtos, né? E o que a gente vê é mais ou menos isso, assim, não tá fácil para ninguém, na verdade. Não tá fácil para ninguém, então acompanhe aí as redes da Citrus BR que vai ter notícia interessante logo logo. E só um detalhe, só para a gente contextualizar, esses dois comentários eles vieram no âmbito daquele vídeo que a gente fez justamente falando sobre a queda do consumo mundial de suco de laranja desde 2010 até 2026, tendo como base dados do USDA que mostram que em caixas, né, equivalente, o mundo perdeu mais de 2 bilhões, com B de bola, bilhões de caixas de laranja neste período. Então, a turma foi lá e
dê o seu recado. Exatamente. E com esse comentário a gente encerra aqui mais esse bate-papo, né? Mais esse tour pelos relatórios internacionais. Muito bom. Mês que vem tem mais, gente. Acompanhem as redes da Citrus BR, a gente tem postado muita coisa legal lá. E qualquer dúvida, qualquer coisa, comente nos vídeos, sejam generosos comigo e até o próximo vídeo. É isso, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo. Sigam aí as redes sociais da Citrus BR.